boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as farinhas funcionais. Então, se você sabe, conhece alguém que precisa saber mais sobre esse assunto, né? Então, eu gostaria de pedir que vocês convidassem mais pessoas para essa live, que vocês clicassem no aviãozinho aqui de baixo e mandassem a live para mais pessoas ficarem sabendo, né, sobre as farinhas funcionais, sobre como nós podemos combinar as farinhas funcionais para melhorar o desempenho dos nossos pães e bolos. Então, sobre a farinha, né, a gente conhece muito a farinha de trigo, né? E a maior pergunta que eu recebo e dificuldade que eu recebo das pessoas é que a farinha de trigo tem feito mal, tem causado estufamento, dor de cabeça, né? Muitas vezes a pessoa sente cólicas ao consumir. E isso se dá por causa do glúten, né, que contém nessa farinha. Eu comentei até essa semana, fiz um post no meu Instagram explicando por que isso acontece, né? E acontece porque assim, ó, antigamente, né, o trigo, ele era plantado, ele era a semente, né, do trigo, ela era produzida, vamos dizer assim, em pequena escala, porque eram pequenos produtores, era um trabalho braçal, o pessoal trabalhava para comer, no caso, plantava para comer, né? Então, isso há muitos anos atrás. E com o aumento da população, também com a era da industrialização, aconteceu que foi necessário aumentar essa produção, né, de trigo, né? E para aumentar essa produção de trigo, o que acontecia? O trigo antigo, da semente antiga, ele era um trigo alto, uma planta alta. E aí ela dificultava, né, a colheita, e também acontecia que o ciclo de produção entre a planta e a colheita desse trigo, ele também era um ciclo maior, porque como a planta era alta, ela demorava mais para ficar madura, né, para poder colher. Então, o que aconteceu? Os especialistas da época, né, os agricultores da época, eles precisaram melhorar essa planta, essa semente, para que pudesse ter mais produtividade na lavoura deles. E também para que não faltasse comida, né, ou não faltasse alimento, porque a população estava aumentando e eles não estavam conseguindo produzir a quantidade necessária. E a gente sabe que o trigo é um produto, é um alimento que tem no mundo inteiro e basicamente é igual arroz e feijão, assim, né? A população precisa dele para se manter. Então foi quando eles começaram a fazer esses estudos e aí eles começaram a modificar a semente do trigo. E aí, assim, ó, quando eles começaram a modificar a semente do trigo, de modo que a planta ela produzisse mais rápido, o ciclo de plantação dela e de colheita fosse mais rápido, eles conseguiram fazer isso. De que forma? Modificando geneticamente, né, aumentando os cromossomos, né, da planta. Eles foram, tipo, cada vez que eles faziam esses experimentos, eles dobravam os cromossomos dali da semente, né? E aí eles conseguiram chegar no trigo, que é o trigo que é plantado hoje, que é a semente do trigo anão, que ela tem uma alta demanda, uma alta produção, tem um ciclo produtivo que agrega bastante, né, para o produtor, para a agricultura, bastante produtivo, porém é uma semente que, devido a essas mudanças genéticas, ela ficou com um índice de glúten muito alto, com um percentual de glúten muito alto.
E aí isso fez com que a população que estava consumindo, né, começou assim a ficar com intolerância, começou a sentir problemas de saúde devido ao alto consumo, né? Então, assim, ó, quando a gente fala em substituição do trigo, tanto para tu precisa por conta de uma intolerância ou porque tu quer tirar da tua alimentação porque tu sabe que uma hora não vai te fazer bem ou porque porque a quantidade de glúten percentual que tem hoje, né, no trigo, a gente sabe que ele causa estufamento, ele causa gases, até mesmo em quem não tem aquela intolerância forte, né? Porque a quantidade de glúten que tem nele, ela não é digerida dentro do nosso intestino, não é? Então ela causa uma permeabilidade no nosso intestino, causando depois inflamação. E essa permeabilidade, ela causa gases, ela causa estufamento e depois a consequência do estufamento dos gases é a dor de cabeça e para algumas pessoas a cólica e por aí vai. Então, assim, ó, como que a gente vai fazer para substituir? Que é a pergunta que eu mais recebo, né? A questão é que a farinha de trigo, ela vamos dizer assim, a particularidade da farinha de trigo, o que faz o pãozinho da padaria que a gente conhece, que a gente gosta tanto, que é fofinho, que é macio, que é gostoso, ele só é daquele jeito ali por causa do glúten. Porque se a farinha de trigo não tivesse glúten, ela não seria, não daria para fazer o pãozinho que a gente conhece hoje, né? Então, ela só é desse jeito justamente por causa do glúten. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma substituição, a gente precisa perceber, assim, pensar onde é que eu vou encontrar para eu conseguir um outro alimento que substitua esse, mas que eu consiga ter um resultado parecido. E é um resultado parecido, não é um resultado igual, porque não tem como ser igual, porque não é o mesmo alimento, né? Então, a gente vai usar o quê? São outras farinhas, que são consideradas, né, farinhas funcionais, com propriedades nutricionais até melhores, porém que não contém glúten. Só que a gente não pode usar essas farinhas sozinhas. A gente tem que combinar essas farinhas, de modo que a gente consiga chegar num resultado. Só que assim, vamos supor, o que a gente conhece por farinha sem glúten? A maioria das pessoas, inclusive eu já fiz isso no começo quando eu não sabia, fui substituir o glúten, fui substituir a farinha de trigo e acaba substituindo por farinha de arroz. A farinha de arroz, ela é uma farinha que ela é naturalmente sem glúten, só que ela não tem a propriedade igual à do trigo para substituir o trigo na mesma proporção. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que tu vai ter um bolo seco, farelento e que vai ficar ruim. E aí, o que que acontece? As pessoas vão lá, substituem o trigo pela farinha de arroz, porque ela também é uma farinha mais em conta, né? E que a gente encontra no mercado, é mais fácil de encontrar também. E aí, fica ruim e daí a pessoa não gosta e aí a pessoa desiste, né, de se alimentar melhor porque ela acha que a alimentação sem glúten ela é ruim. E aí tem outro porém, porque há um outro equívoco nessa substituição também, porque substituir o trigo por farinha de arroz não é nem saudável, né? Ela é sem glúten, mas substituir assim um por um, além de não dar certo no bolo, de ficar ruim o bolo, ele não vai ser mais saudável só porque não tem glúten. Porque na verdade tu tá substituindo carboidrato por carboidrato. A única diferença é que não tem glúten.
Então, muitas vezes a pessoa ela quer substituir para se alimentar melhor e acha que está agregando alguma coisa na alimentação dela e acaba substituindo por farinha branca. E aí, quando eu digo farinha branca, gente, às vezes a gente acha que farinha branca é só a farinha de trigo. Só que não, a farinha branca também é considerada a farinha de arroz, as féculas, polvilho, amido, a tapioca, também é farinha branca. Né? Elas são farinhas sem glúten, mas elas são farinhas brancas que têm um alto teor de carboidrato. Então, quer dizer que a gente não pode usar? Não, a gente pode usar, com certeza, só que a gente tem que combinar elas. E aí, como que a gente vai fazer? Hoje eu trouxe o assunto farinhas, porque é algo que é bem discutido, é um assunto de bastante interesse, assim, né? O pessoal pergunta bastante, tem bastante dúvida. Porém, ele é um assunto bem teórico, tá? Então, eu vou precisar, para mostrar para vocês aqui as propriedades e os benefícios de cada farinha e como que a gente vai fazer para utilizar elas, para estar combinando, eu vou precisar ler aqui o material que eu trouxe. Oi, Sá, tudo bom? E daí vocês vão perceber que eu vou ter que estar lendo, até porque eu não vou conseguir decorar tudo, né? Porque é bastante coisa. E assim, ó, para vocês entenderem sobre a composição das farinhas, na alimentação funcional a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Quando a gente vai na nutricionista e fala para ela que a gente precisa, ou tu vai lá porque tu quer emagrecer, ou porque tá com alguma intolerância e aí não sabe o que vai substituir, né? Provavelmente ela vai te fazer uma dieta, ela vai te listar ali os alimentos que tu pode comer e vai te dizer o que tu tem que fazer. E ela vai te passar um cronograma ali que contenha um equilíbrio entre esses macronutrientes e os micronutrientes. E o que são eles? Os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E todos eles são encontrados nos alimentos que a gente come. Em alguns têm maior teor de carboidrato, outros vão ter maior teor de gordura. Né? As vitaminas e os minerais, eles não estão assim dentro do alimento em tanta quantidade quanto os macro, né? Por isso que o macro é maior, né? E só que assim, ó, pra gente conseguir absorver essas vitaminas e minerais que tem dentro dos alimentos, a gente precisa fazer esse equilíbrio nutricional na nossa alimentação. Porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai estar consumindo carboidrato, mas ao mesmo tempo a gente vai estar consumindo, vai estar agregando com vitamina e também com minerais que o que eles fazem? Eles fortalecem a nossa imunidade, eles ajudam para a nossa saúde dos olhos, eles ajudam para o nosso cérebro, eles trabalham com os neurotransmissores, né, que são aqueles hormônios que ligam a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de humor, o hormônio do sono e tudo isso, tá? Então, eu vou entrar agora na questão das farinhas, e vou explicar cada uma delas. Então, assim, ó, um lembrete, né? Agora que eu vou entrar no assunto aqui, eu vou pedir novamente para vocês para clicar no aviãozinho aqui embaixo e mandar essa live para mais gente, porque às vezes a pessoa tem a dúvida e não sabe ali como que vai fazer para substituir, ou até mesmo sabe o que é legal no assunto de farinhas, que às vezes a gente quer substituir, mas a gente nem faz tanta ideia de quanto que aquela farinha vai agregar para a nossa alimentação, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sabe? Então, assim, ó, às vezes tu vai fazer um bolo e tu pensa assim, eu vou usar, sei lá, farinha de amêndoas, né? Porque é baixo carboidrato. Mas às vezes ela tem outras propriedades que vai te ajudar muito mais além de ser baixo carboidrato, sabe? E isso é legal, da gente estar compartilhando essas informações para mais pessoas saberem e também poderem ter essa oportunidade de ter uma vida melhor,
sabe? De entrar na vida das pessoas essa informação. Porque hoje em dia, quando a gente... hoje, né, eu não sei vocês, né, mas aqui em casa a gente não assiste mais TV há muito tempo. Mas até onde eu sei, né, que tem na televisão, a maioria é comercial de produtos industrializados. E como eu já mencionei na live de ontem, os produtos industrializados, eles são basicamente, né, calorias vazias, quase não tem nutrientes, porque é muito cheio de açúcar, é muito cheio de conservante, ou é muito cheio de sal, porque eles são produtos que precisam ficar mais tempo na prateleira do supermercado. Então, eles precisam colocar esses aditivos, né? E outra coisa que eu queria avisar para vocês também é que essa live aqui eu vou deixar ela gravada aqui no Insta e amanhã ela vai ser editada também e eu também vou colocar ela lá no meu canal do YouTube. Então, às vezes vocês têm alguém que precisa saber da informação, mas a pessoa não tem Instagram, daí não consegue passar a live, não consegue compartilhar. E lá pelo YouTube dá para compartilhar e mandar para o WhatsApp, né? Então, amanhã a gente vai editar ela e vai colocar lá no canal do YouTube e vai ficar lá também. Isso aqui é uma informação super importante, como eu falei, é teórico, né? Vai ter bastante teoria, mas é uma informação super importante para a vida de vocês. Então, toda vez que vocês precisar relembrar, vocês podem vir lá no meu canal que a live vai estar lá, tá bom? Então, eu vou começar aqui a falar sobre as farinhas. E aí, assim, ó, a gente conhece muito, quando a gente vai trocar, substituir o trigo, a gente conhece muito o mix de farinha sem glúten. Do que é feito, do que é baseado o mix de farinha sem glúten? É a farinha de arroz, a fécula de batata e a fécula de mandioca. Por que para o mix de farinha sem glúten funcionar, ele tem que ter essas três farinhas? Porque a farinha de arroz, ela é uma farinha que ela traz estrutura para tua preparação, para o teu bolo. Então aí tu precisa combinar ela com as féculas, o que são as féculas? Elas trazem elasticidade e maciez para a massa. Só que daí o que acontece? Quando tu une a farinha de arroz com as féculas, tu tem um mix. E eu vejo muita receita por aí na internet, no YouTube, várias receitas que só tem o mix de farinha sem glúten. Como eu falei no começo da live, ela vai te resolver porque ela é sem glúten. Só que ela é uma farinha, um mix de farinha com alto teor de carboidrato. Então é aquela coisa, tu vai estar trocando 6 por meia dúzia. Muito provavelmente, se tu já tentou ou vai começar agora a tentar substituir o glúten, a começar, né, a substituir a farinha de trigo, e tu começar a usar, e às vezes até vocês conhecem alguém que já fez isso ou que aconteceu isso. Você vai tentar substituir a farinha de trigo. E aí começa a usar o mix de farinha sem glúten, até porque ele é bem fácil de encontrar, tem no mercado e tal, já pronto. Tu não precisa nem fazer em casa, já tem esse mix pronto, é só colocar o ovo, colocar o leite, colocar o mix e faz o bolo. Então, o que acontece? A pessoa provavelmente ela vai desinflamar o corpo dela, porque como o glúten estava inflamando o corpo dela, isso causa retenção de líquido, causa ali o desconforto abdominal, dor de cabeça e tudo mais, ela vai desinflamar o corpo dela. Mas provavelmente, às vezes ela está buscando emagrecimento e emagrecimento ela não vai conseguir, porque o mix de farinha sem glúten, as féculas e a farinha de arroz, elas são farinhas com alto teor de carboidrato. Então, ela não vai... A questão emagrecimento, isso aí é algo que não vai acontecer. Porque tu tá ingerindo um alimento que tem um alto teor de carboidrato e que tem uma absorção rápida. Ele tem uma taxa de pico de glicemia, que foi aquilo que eu falei ontem. O pico de glicemia, quando a gente ingere um carboidrato simples, uma farinha branca refinada, ele vai o pico alto e uma queda
rápida também. Então, por exemplo, eu quero começar a substituir o trigo e vai começar a fazer esse mix, fazer os bolos, as tuas preparações só com o mix ou com tapioca, porque muitas vezes é indicado, né? Café da manhã, lanchinho é fácil, é rápido, só que é uma farinha branca. Então, assim, desinflama? Desinflama. Vai te ajudar, no caso, a tirar a retenção de líquido, tu vai desinchar? Provavelmente sim. Mas a questão do emagrecimento talvez não aconteça não da forma que tu espera. Porque para fazer isso, tu precisa agregar nutrição na tua alimentação. Né? Não que o mix não seja nutritivo, né? Porque o carboidrato ele gera energia que tem a caloria que gera energia para o nosso corpo, para as nossas atividades diárias. Só que tu também precisa queimar isso, né? Então tu precisa ter a questão ali da tua ingestão calórica diária e a queima de caloria diária, porque se não for assim, tu vai engordar. O corpo ele vai reter aquilo ali que ele não usa como gordura e vai acabar engordando. Então, assim, o mix de farinha sem glúten composto pela farinha de arroz, pela fécula de mandioca e pela fécula de batata é uma substituição da farinha de trigo. E por que que ele dá certo? Porque a farinha de arroz tem a estrutura e as féculas têm a questão da elasticidade e da maciez. Ele vai ficar exatamente igual ao trigo? Não, não vai ficar exatamente igual, porque como eu já mencionei no começo da live, o trigo contém o glúten e é o glúten que faz toda aquela questão do crescimento do pão, da maciez, de ser alto, entendeu? Da elasticidade, da liga, é o glúten que faz isso. Tirar o glúten do trigo não vai ter pão bonito também, né? Mas ela resolve, ela dá vamos dizer assim, um resultado muito próximo, um resultado bem bom, né? Que é bem considerável, a gente consegue. Só que o que a gente precisa fazer para o nosso bolo ficar melhor, nutricionalmente falando? Nós precisamos combinar com outras farinhas. E aí agora eu vou entrar aqui, ó, na farinha de aveia. Nós vamos falar sobre a farinha de aveia. A farinha de aveia é a primeira que eu vou comentar. Ela é rica em fibras e também tem ferro, cálcio, magnésio e potássio e tem vitaminas do complexo B. Então, esses minerais que eu falei, ó, são ferro, cálcio, magnésio, potássio, são minerais, são os micronutrientes da farinha de aveia, né? E as vitaminas do complexo B são a parte das vitaminas. Auxilia no controle do colesterol, pois possui fibras beta-glucanas que, quando entram em contato com a água presente no nosso organismo, formam uma espécie de gel. Isso facilita a excreção pelo intestino e dos sais biliares, reduzindo o colesterol. Por que isso? A farinha de aveia ela é muito importante, né, para a nossa alimentação porque ela é rica em fibras. E quando essas fibras entram em contato com os líquidos que tem no nosso organismo e também a ingestão de água, porque não adianta a gente ingerir fibras e não ingerir água, né? Não tomar água, a gente precisa tomar. E inclusive a água, né, auxilia nesse processo de digestão no nosso intestino. E daí o que acontece? Essas fibras, elas são absorvidas no momento que elas são processadas, né, dentro do nosso organismo. Ela não tem aquele processo rápido, então ela não causa aquele pico de glicemia e aquela queda, ele demora mais. Quando ele demora mais, ele te proporciona mais saciedade, e nesse caso aqui da farinha de aveia, ela também ajuda a controlar o colesterol, tá? Muita coisa do que eu vou falar aqui, do que eu vou ler aqui para vocês, é bem repetitivo. Por quê? Porque quase todas as farinhas, elas possuem fibras, algumas possuem mais proteínas, né? Algumas possuem mais gorduras,
mas a funcionalidade delas dentro do nosso organismo é basicamente, vai ser repetitivo, tá? Vai ter algumas coisas que eu vou estar citando aqui, mas a intenção é que vocês conheçam melhor, é que vocês tenham possibilidades de estar utilizando outras farinhas, de estar diversificando as possibilidades dentro da cozinha de vocês, tá? Então aqui, ó, por ser rica em fibras, ela é aliada do emagrecimento, pois seu consumo proporciona saciedade por mais tempo. Além disso, a aveia contém como um mineral que atua sobre o metabolismo da glicose nas células, diminuindo a vontade de comer doces. Deixa eu trocar de página aqui. O triptofano presente na aveia estimula a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, hormônios que proporcionam a sensação de bem-estar, pois são reguladores do sono, do humor e do apetite. É um cereal naturalmente sem glúten, porém pode sofrer contaminação cruzada por transporte ou manipulação. O que é contaminação cruzada quando a gente fala de farinhas? A aveia, ela é um cereal naturalmente sem glúten, mas ela pode conter essa contaminação, que é contaminação pelo glúten, porque ela muitas vezes ela é plantada no mesmo solo onde o glúten, onde o trigo foi cultivado. Então ela acaba se contaminando. E também acontece bastante da mesma fábrica, indústria, onde eles processam, beneficiam a aveia, ter também processamento e transporte de trigo, da farinha de trigo. Então, assim, ó, para quem é celíaco, para quem tem problema mesmo com glúten, só pode comprar a aveia que é sem glúten, que daí tem que estar escrito, né, no pacotinho atrás, tem que estar escrito que é sem glúten, porque senão a pessoa, né, vai passar mal. A contaminação cruzada acontece principalmente na aveia, porque, como eu mencionei, é um cereal que, na maioria das vezes, não em todas, não são em todas as plantações, mas acontece isso. E as demais farinhas, elas podem ser contaminadas também, porque às vezes nas lojas de produtos naturais, onde a gente vai comprar, também contém produtos que contêm glúten lá. Então, só pelo fato de estar no mesmo local, de ser transportada com outros produtos que contêm glúten, as farinhas acabam se contaminando, tá? Agora eu vou falar para vocês da farinha de amaranto. A farinha de amaranto, ela é uma farinha rica em proteínas, ferro, cálcio, fibras, vitaminas do complexo B, potássio, fósforo e selênio. Por ser rica em proteínas, ela auxilia na reconstrução dos tecidos musculares do nosso corpo, contribui para a preservação dos ossos, pois contém cálcio e zinco, fortalece o nosso sistema imunológico, pois possui antioxidantes provenientes dos minerais que ela contém. Por ser uma farinha rica em fibras, ela regula o nosso intestino, contribui para a saciedade e auxilia no emagrecimento. Assim como a farinha de aveia, né? Como eu acabei de explicar. Regula o índice glicêmico e também auxilia no controle do colesterol. É uma farinha que confere estrutura para a receita e ela pode ser utilizada juntamente com o mix de farinha sem glúten. Então, assim como a farinha de aveia, que a gente pode utilizar o mix de farinha sem glúten e pode utilizar a farinha de aveia junto, a farinha de amaranto a gente também pode utilizar junto com o mix de farinha sem glúten. Daí o que vai acontecer? A gente vai estar dando estrutura para a nossa receita, a gente vai conseguir dar estabilidade e maciez para o nosso bolo ali, e a gente vai também estar agregando proteínas, minerais e vitaminas para dentro da nossa alimentação. A próxima farinha que eu vou mostrar para vocês é a farinha de quinoa. Farinha de quinoa, ela também é rica em proteínas e fibras, e também é rica em antioxidantes. As proteínas da farinha de quinoa auxiliam na recuperação muscular,
e tornam a digestão mais lenta, fazendo com que você fique saciado por mais tempo. Desta forma, auxiliando o processo de emagrecimento. Então, assim, ó, todas elas praticamente eu vou estar falando isso, né? Principalmente as que contêm fibras, né? E a maioria delas contém. Então, a fibra reduz pico de glicemia, controla o colesterol e auxilia no emagrecimento por causa da saciedade, que melhora a nossa saciedade. Então, é como eu falei, às vezes é repetitivo, mas a informação é interessante. Contém triptofano, um aminoácido que estimula a produção de serotonina, neurotransmissor do nosso cérebro, que é regulador do sono, humor e apetite. Então, ó, mais um neurotransmissor aqui que a gente encontra dentro da farinha de quinoa. Por isso que quando a gente mantém uma alimentação adequada, uma alimentação funcional, com farinhas de melhor qualidade nutricional, a gente melhora a nossa qualidade de vida, a nossa disposição, o nosso sono, a gente consegue ser mais produtivo nas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, por causa dos benefícios que elas causam dentro do nosso organismo. Aqui, ó, a farinha de quinoa, ela pode ser combinada com o mix, porém ela tem um sabor mais acentuado, tá? E a quinoa, elas são umas bolinhas, assim, ela tem tipo uma sementinha de chia, e tem também os flocos, né, de quinoa, e tem a farinha. E essas sementinhas, que é a quinoa em si, ela pode ser utilizada até mesmo na salada e ela pode ser utilizada no arroz, dá também para incluir. Então vamos supor assim, ó, eu gosto de comer arroz, só que arroz ele tem bastante carboidrato. Como que eu posso fazer para melhorar essa ingestão, esse consumo, né? Para melhorar a nutrição do arroz que eu tô comendo. Tu pode colocar quinoa junto para cozinhar junto com o arroz. E aí tu vai ter uma alimentação mais equilibrada, com mais proteína e com fibras, e que vai auxiliar nesses neurotransmissores que eu já expliquei aqui. A farinha de linhaça. Agora, a farinha de linhaça ela é fonte de ômega 3, possui gorduras boas que contribuem para o controle do colesterol, reduz a inflamação do organismo e auxilia na perda de peso. A linhaça também é fonte de fibras, que aumentam a saciedade e controlam o nível de glicose no sangue. Possui agente antioxidante e renovador celular. Então, às vezes a gente acha que o ômega 3 que a gente tem que consumir só tem no peixe, né? E não, o ômega 3 ele contém bastante dentro da farinha de linhaça. A linhaça é até uma dica que eu vou dar aqui para quem vai comprar. A linhaça também é uma semente, né? E a gente, quando o nosso organismo, ele não absorve ela muito bem quando a gente come ela como uma semente, sabe? Quando a gente coloca ela na salada, por exemplo, para comer, ou no iogurte. O nosso organismo, ele absorve melhor os nutrientes da linhaça quando a gente consome ela através de farinha, né? Em forma de farinha. Então, só que a linhaça, ela oxida muito fácil. Para isso não acontecer, o que a gente deve fazer? A gente compra a linhaça, a semente da linhaça, compra em pequena quantidade ali para tu utilizar numa semana, em 2 semanas no máximo, para ficar sempre novinha. E aí tu pode moer ela em casa, fazer a farinha em casa. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai colocar a linhaça no liquidificador e vai ligar o liquidificador e ele vai triturar. Então, aquele pozinho, aquela farinha que sair dali, tu pode estar colocando no feijão. Muitas vezes, eu já fiz isso aqui em casa e ninguém nunca se deu conta que tinha linhaça no feijão. Então, às vezes é difícil a gente conseguir incluir esses alimentos dentro da nossa casa porque ou as crianças não gostam, ou tem alguém que não gosta, acha ruim, né? Mas a questão é que se tu for colocando aos poucos e em forma de farinha, a pessoa nem vai se dar conta. Porque, vamos supor, se tu colocar dentro do feijão, a linhaça, além de engrossar o feijão mais rápido,
ela vai trazer todas essas propriedades benéficas da linhaça, né? Que tem para o nosso organismo, e ninguém vai nem se dar conta que tem linhaça ali dentro, porque vai estar em forma de farinha. E a mesma coisa quando a gente faz um bolinho, por exemplo. Se a gente faz um bolinho de chocolate, tu pode colocar ela lá dentro, em forma de farinha. Claro que não vai ser uma xícara, mas uma colher de sopa, 2 colheres de sopa, já está excelente. E dessa forma, como eu falei, comprar a linhaça, sempre fresquinha, pode comprar a farinha também, mas compra em pequena quantidade, porque se tu comprar em muita quantidade, ela oxida e ela fica com um gosto ruim, com um gosto muito forte. Então, se tu colocar uma farinha de linhaça ruim, assim, oxidada, já que já faz muito tempo que está guardada, aí sim o pessoal vai sentir gosto na comida e no bolo, tá bom? Então, agora vamos passar para a farinha de grão de bico, que é uma outra farinha que é rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Seus principais benefícios são o controle do colesterol e diabetes, regula a carga glicêmica do organismo devido às suas proteínas e fibras, proporciona saciedade. O grão de bico, ele é bem, no caso, o grão de bico em si, né, ele é bem próprio, assim, pra gente comer na salada, fazer um empadão de grão de bico, né, isso o pessoal conhece muito, assim, como salada. E como farinha, ele também pode contribuir na tua alimentação. Só que a farinha de grão de bico, ela é diferente do grão de bico, ela tem um gosto residual que ela deixa no bolo ou no pão. Então, tem que usar em pouca quantidade quando for usar a farinha de grão de bico. Porque é totalmente diferente quando a gente faz vamos supor, tu tá acostumada a comer grão de bico como salada, é um jeito, é um gosto que tem. A farinha, ela tem um gosto bem mais forte. Então, ela é um gosto bem marcante. É a mesma coisa que o amendoim. Quando a gente come um bolo de amendoim, algo que tem amendoim, a gente sabe que tem amendoim, né? E então, quando a gente come algo com a farinha de grão de bico, também acontece isso. E aí a gente tem a farinha de coco. A farinha de coco, ela é uma farinha que é até considerada para as dietas low carb, porque ela é uma farinha de baixo carboidrato. Ela é uma farinha rica em gorduras e uma farinha rica em fibras. Então, quando a gente usa a farinha de coco, a gente tem que equilibrar ela também. A gente não pode ter aquela ideia de substituir também um por um com a farinha de coco. Também não vai dar certo. Assim como com a farinha de arroz não dá para substituir o trigo só pela farinha de arroz, pela farinha de coco também não dá para fazer isso, porque ela é uma farinha extremamente pesada. Ela é uma farinha que tem bastante gordura e ela é uma farinha que tem muita fibra. Então, o que acontece com ela quando a gente faz o nosso bolo? Toda vez que a gente põe a farinha de coco, ela é docinha até. Inclusive, quando tu usa farinha de coco, tu pode até reduzir o açúcar da tua receita, tá? Aí, a farinha de coco, ela tem a tendência, assim, de sugar por causa das fibras. Então, quando tu coloca ela na tua preparação ali, tu já vai notar que tu vai precisar aumentar o líquido da tua receita. Então, como é que tu vai aumentar isso? Ou tu vai usar mais leite, ou tu vai usar mais ovos, né? A gordura, usar mais gordura, o óleo de coco, por exemplo, não é tão interessante porque ela já contém isso. Então, pode acontecer do teu bolo solar, se tu usar demais. Deixa eu ver aqui. Pode ser combinada com um mix. Agora vamos falar sobre a farinha de castanha de caju, que também é uma farinha de baixo carboidrato, tá? A castanha de caju, ela é bem parecida assim com as propriedades dela com a farinha de amêndoas, tá? É uma oleaginosa, rica em gorduras boas, vitaminas do complexo B e em minerais como zinco, magnésio, potássio, fósforo e ferro. Contém selênio e vitamina E, fortalece o nosso sistema imunológico e protege a saúde da pele. Possui baixo carboidrato e é bastante usada nas preparações low carb. A farinha de castanha de caju,
ela é uma ótima opção para a gente estar usando ela junto com o mix de farinha sem glúten. Por quê? Porque o mix de farinha sem glúten, ele vai te proporcionar tudo aquilo que eu já falei, que é a estrutura, que é a elasticidade, que é a maciez. E a farinha de castanha de caju, por ela ser uma oleaginosa, ela vai proporcionar maciez e sabor para dentro da receita. Então, tu vai estar equilibrando a questão do carboidrato da tua receita também, porque tu vai usar metade do mix, metade da farinha de castanha de caju. Vamos supor que vocês peguem hoje uma receita tradicional, que vocês precisam substituir. Ah, eu gostaria de substituir uma receita do bolo da minha avó, do bolo de chocolate. E aí lá tem a quantidade de farinha de trigo, no caso, né? E aí você vai. A quantidade de açúcar com certeza não vai ser a mesma, porque a quantidade de açúcar nos bolos tradicionais é absurda e não tem necessidade nenhuma, né, de ser desse jeito. Além de ser absurda, é feito com açúcar refinado. Então, assim, eu lembro, né, das receitas da minha avó, da minha mãe, que ia 2 xícaras de açúcar num bolo. Então, é algo que não tem necessidade nenhuma. E é algo que vocês podem estar fazendo também, implementando na casa de vocês, que tá reduzindo a quantidade de açúcar nas preparações. Então, vamos supor, se tu vai substituir o trigo pela farinha de castanha de caju, então usa metade mix, metade farinha de castanha de caju. E aí a tua receita vai ficar gostosa, o teu bolo vai ficar bom e tu vai estar agregando nutricionalmente para tua saúde. Tu vai estar recebendo ali, né, gorduras boas, tu vai estar tendo saciedade, tu vai estar recebendo fibra, tudo isso para tua alimentação, através da tua alimentação, tá agregando para o teu organismo. A farinha de amêndoas, né, falando, basicamente muito parecida com a farinha de castanha de caju que eu acabei de falar. E daí aqui, ó, uma outra oleaginosa, rica em proteínas, fibras, minerais, gorduras boas. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. É uma farinha de baixo carboidrato, baixo índice glicêmico e muito utilizada na dieta low carb. Além de tudo, ela tem um gosto excelente, né? Quando a gente faz um bolo com farinha de amêndoas, ele não tem nada a ver com um bolo feito, por exemplo, só com o mix. É totalmente diferente. Então, até assim, eu gosto muito, né, de utilizar aveia e a maioria das pessoas me perguntam como que faz para substituir. E a aveia é algo que todo mundo gosta porque ela consegue substituir, ela te agrega na tua alimentação e ela também não é uma farinha cara. Né? Porque se for comparar a farinha de amêndoas, ela é uma excelente farinha, ela tem uma qualidade, né, extraordinária, porém ela é uma farinha muito cara, então não dá para ficar usando ela sempre, né? As pessoas às vezes não conseguem tá comprando sempre a farinha de amêndoas, né? Então o que dá para fazer? Para substituir a farinha de amêndoas, tu consegue substituir ela por qualquer outra oleaginosa. Só que a farinha de amêndoas, ela é a farinha que ela não deixa sabor residual na tua preparação, no teu bolo. Então, além dele ficar delicioso, tu não vai notar, sabe, que ele foi feito com farinha de amêndoas. Agora, por exemplo, se tu fizer teu bolo com a farinha de castanha de caju, por mais que ela não tenha tanto sabor residual, talvez, né, dependendo do paladar da pessoa, consiga notar, tá? Dependendo não. Para mim ela é excelente, eu sempre substituo a amêndoas pela farinha de castanha de caju, porque o custo dela é bem menor, né? E ela também é low carb e dentro do bolo ela me traz, na questão de estrutura, ela me traz as mesmas coisas, meu bolo desenvolve da mesma forma, embora não sejam as mesmas propriedades, né? Porque a farinha de amêndoas ela é muito mais proteica. Então, vamos seguir aqui. Ó, é uma excelente opção para combinar com o mix de farinha sem glúten,
pois a farinha de amêndoas, por ser rica em gorduras boas, confere umidade e maciez para a massa. Então, vai ter equilíbrio nutricional e ainda não deixa sabor residual na receita. E falando ali sobre o que eu estava falando de substituir por qualquer outra oleaginosa, tu pode estar substituindo também a amêndoas pela farinha de nozes e também pode estar substituindo pela farinha de amendoim, que a farinha de amendoim ela é uma leguminosa, mas ela tem as mesmas propriedades, ela é muito parecida porque ela tem bastante gordura e ela é uma farinha de baixo carbo. Só que daí o que acontece? O amendoim, tu sabe que tem amendoim ali. Então, assim, se tu, claro, né, eu quero fazer um bolo de amendoim, eu gosto, né, não tem problema nenhum. Imagina, tu vai estar utilizando um mix de farinha sem glúten e vai estar utilizando a farinha de amendoim. Tu vai estar equilibrando a nutrição da tua receita e ainda vai estar trazendo propriedades, né, para nutricionais, vitaminas, minerais para dentro da tua alimentação, da saúde da tua casa, né? Melhorando a tua qualidade de vida através da tua alimentação. E agora eu vou falar sobre a farinha de amendoim, que ela é rica em gorduras boas, antioxidantes, proteínas, vitaminas e minerais. O amendoim contém um aminoácido chamado arginina, que contribui para a absorção de proteínas do corpo e auxilia na recuperação muscular pós-treino. Desta forma, contribui para o ganho de massa magra. As gorduras do amendoim auxiliam no controle do colesterol e fazem bem para o coração. Por isso que o pessoal que faz academia gosta muito de comer a pasta de amendoim e faz isso como pré-treino, né? Para ter energia para poder fazer o exercício. E porque essas gorduras boas e essas proteínas que tem na farinha de amendoim, elas aumentam a massa magra, ou seja, a gordura que tem lá dentro, ela não é considerada uma gordura ruim. Então, ela não é uma gordura que engorda, ela é uma gordura que ela aumenta a tua massa magra, que é os nossos músculos. Então, elas fortalecem os nossos tecidos musculares através das gorduras boas e através das proteínas que tem dentro do amendoim. A farinha de amendoim ela é feita a partir do grão processado e tem um sabor bem marcante. Então, assim, ó, se você quiser fazer a farinha de amendoim em casa, pode estar pegando o amendoim, torra ele um pouquinho no forno, né? Se comprar com casca, né, vai ter que descascar ali, às vezes dá para comprar já descascado. Então coloca numa forma, coloca no forno ali, cuida, né, para não queimar. E depois que tiver torrado, bate no liquidificador. E aí vai estar pronta a farinha de amendoim. Aí você vai poder estar utilizando aí junto com o mix de farinha sem glúten no bolo ou no pão, né? Eu acredito que é mais usado para bolo, né? E aqui, por último, eu tenho também o cacau, porque o cacau também é uma farinha, né? O cacau, ele é rico em flavonoides e antioxidantes. O seu consumo possui muitos benefícios, como melhora do humor, protege o coração, regula o açúcar no sangue, ajuda a prevenir a anemia, pois contém ferro e é anti-inflamatório. Então, quando a gente vai fazer bolo de chocolate, principalmente para as crianças, ao invés de estar usando achocolatado, começa a colocar o cacau. E outra informação importante, lá nas receitas da nossa mãe, da nossa avó, também vai ter uma quantidade bem grande de achocolatado, né? Quando elas iam fazer bolo de chocolate, muitas vezes era meia xícara ou meia xícara, ou uma xícara inteira. Quando a gente for fazer um bolo de chocolate com o cacau, a gente não pode estar colocando uma xícara, então a gente vai ter que colocar umas 2 colheres de sopa aí no máximo dentro da nossa preparação, porque senão ele vai ficar muito forte. O cacau, ele é puro, né? Ele tem todas essas proteínas, esses flavonoides, antioxidantes que tem dentro do cacau, mas ele é puro, então ele não tem açúcar. O achocolatado que a gente compra no mercado, e vocês podem até olhar, se vocês nunca perceberam isso, na próxima vez que vocês forem no mercado e forem comprar para as crianças de vocês, ou até mesmo para vocês, se não tem criança, olhe atrás os ingredientes para ver se o primeiro ingrediente que tem lá não é açúcar.
E o cacau, ou a massa de cacau, vem lá depois, lá pelo terceiro ou quarto, às vezes é o segundo. Mas o que isso quer dizer? O primeiro ingrediente que tem na lista de ingredientes é o que mais contém dentro daquele pacote ali. Então tu tá comprando um alimento que tu acha que vai estar agregando, porque eles colocam ali que tem vitamina, energia, não sei o quê, e no fim a maioria, a concentração de açúcar lá dentro é enorme, né? Então, assim, ó, como que a gente pode usar, né, o cacau para melhorar a alimentação? Vai fazer um bolo, coloca 2 colherinhas de cacau e faz o bolo de chocolate ali. Mesmo que tu esteja fazendo uma introdução alimentar agora, uma reeducação e não está acostumada ainda, às vezes as crianças não estão acostumadas, as crianças estão acostumadas com achocolatado, não dá para trocar assim de uma hora para outra também, porque eles não vão gostar. Então, assim, ó, para ir fazendo com que a criança goste, né, daquilo ali, ou teus familiares, vamos dizer assim, que eles ou nem percebam que é um bolo, porque eu já fiz bolos, faço, né, bolo aqui em casa e vem as amiguinhas da minha filha aqui e elas nem sonham que os bolos são funcionais, que tem linhaça, que tem chia, que tem aveia, que tem óleo de coco, porque eu já faço de uma forma, né, que elas nem percebem. E eu faço a mesma nega maluca, o mesmo bolo de chocolate, elas comem e acham bem bom. Isso tudo porque a gente combina os ingredientes, né? Então, como que a gente vai combinar essas farinhas? O mix de farinha sem glúten, eu posso utilizar com a aveia, eu posso utilizar o mix de farinha sem glúten com a aveia e com o cacau para fazer um bolo de chocolate. Olha só quantas propriedades a gente vai ter nutricionais dentro desse bolo. A gente vai conseguir estar consumindo um bolo saudável, muito mais saudável, porque a intenção não é tu ser radical, tu começar de uma hora para outra. A intenção é tu ir implantando esses hábitos saudáveis no teu dia a dia, na tua vida. Né? E aí tu vai percebendo, porque tudo aquilo que é desconhecido pra gente é difícil, né? Toda a mudança que a gente vai fazer que é desconhecida é difícil. Mas quando a gente vai fazendo, praticando esses hábitos diariamente, eles vão ficando mais fáceis da gente estar implantando, né? Aí no nosso dia a dia. E até mesmo o nosso paladar. Porque a gente vem de uma geração muito formiga, que gosta muito de doce. E justamente por isso, além de a gente gostar muito de doce, a gente é bombardeado de tudo quanto é lado pela indústria alimentícia, que contém muito açúcar, né? Então faz com que o nosso organismo se vicie naquilo. E aí, quando o teu organismo se vicia naquilo, tu vai sempre querer aquele alimento. E o que eles são geralmente? Ricos em carboidratos. Os carboidratos que fazem pico de glicemia e que tem as calorias, que as calorias geram energia, que as energias que não são utilizadas dentro do nosso organismo se acumulam em gordura, ocasionando o quê? Doenças como obesidade, diabetes, problemas de coração, que é o que a gente tem visto, né, hoje em dia. Então, assim, ó, para quem tem filho pequeno, né, já é legal a gente já ir educando as crianças dessa forma, né? Eu sei que não é fácil, eu também tenho, é uma luta diária, mas a gente tem que saber que se a gente não fizer a nossa parte, daqui um pouco a gente vai estar doente e acredito que ninguém quer ficar doente, né? Então, por exemplo, além de ninguém querer ficar doente, a gente também não quer ver ali a taxas de índice glicêmico alta, né? Gordura corporal, imagina criança com diabetes, com obesidade, né? Imagina aí, Deus o livre. Então, acho que é nosso papel como mãe, como família, né? Tá orientando as demais pessoas para se atentarem para essa conscientização alimentar, porque é saúde,
né? Então, agora que eu falei bastante sobre as farinhas, que hora que é aí? Dá uma olhadinha pra mim. Eu vou responder rapidinho aqui as perguntas que me fizeram ali no Instagram. Mais ou menos eu já... Que hora que é? Falta. É 9 horas. Já é 9? Eu vou responder aqui as perguntas que me fizeram ali no Instagram, que basicamente eu meio que respondi elas aqui, né? Qual a melhor farinha para usar com aveia? Então eu respondi ali que o que pode ser utilizado é o mix, a farinha de amêndoas, né? A farinha de castanha de caju também dá para ser utilizada. Me perguntaram ali também alimentos saudáveis que atraem crianças, né? Eu respondi aqui já para a gente ir fazendo essa substituição, né? Dentro do nosso plano alimentar aí, incluindo alimentos de melhor qualidade nutricional, né? Para as nossas crianças, a gente pode estar fazendo cupcake, a gente pode estar fazendo cookies para eles, deixar pronto já, para quando eles forem fazer o lanchinho deles, já ter. E quando a gente for fazer esses cookies, a gente pode incluir aveia dentro do cookies, a gente pode incluir no cupcake, a gente pode incluir as farinhas de melhor qualidade nutricional, porque na mesma receita que tu faz um bolo, tu faz um cupcake também, né? Tu vai mudar as forminhas, e criança gosta muito disso, né? De alimentação, de coisa bonitinha que chama atenção. Então a gente pode estar incluindo dentro dessa alimentação deles, está colocando aí uma aveia, né? Uma farinha como é que eu vou dizer, de castanha, né, um cacau, que são coisas mais palatares para a criança. E também me perguntaram aqui sobre regular o intestino, tá? Então, assim, ó, para regular o intestino, a gente tem as fibras que vão auxiliar na regulação ali do intestino. E só que as fibras, para ela regular o intestino, ela tem que ser junto com água. Então, tem que ter ingestão de líquidos. Então, assim, ó, toda vez que a gente for comer bastante aveia ou bastante dessas farinhas que eu comentei que tem bastante fibra, tipo a linhaça, chia também, então a gente tem que estar incluindo líquidos junto, né? E uma outra fibra também que é bem boa e que não é muito conhecida é o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra que ele é tipo de uma farinha e ele tem que ser hidratado para a gente colocar na preparação, né? Então, quando a gente vai usar o psyllium, ele é muito utilizado para substituir o ovo nas preparações veganas. Porque até mesmo para quem não pode comer ovo, o psyllium, quando ele é hidratado, ele forma tipo uma clara do ovo, assim. Então ele dá liga, ele fica uma gelatina assim, igual o aspecto de uma clara do ovo. Então, só que ele tem muita fibra e ele ajuda muito para o intestino. Aí as frutas, né, como o mamão, a ameixa seca, que quando a gente pode deixar ela de molho na água e dá para a criança tomar aquela água, também ajuda a melhorar o intestino. E uma outra coisa que ajuda muito no intestino também são as tâmaras. As tâmaras, elas podem ser utilizadas dentro do bolo até mesmo para adoçar. Então dá para fazer um purê de tâmaras que como é que tu faz? Tu coloca as tâmaras também de molho na água, da mesma forma que a ameixa. Só que a tâmara, ela é bem doce. Então, por isso que tu não precisa nem usar açúcar quando tu vai fazer um bolo com tâmaras. Tu deixa as tâmaras de molho e a hora que elas estiverem bem hidratadas, tu bate ela no processador ou bate no liquidificador e coloca dentro do teu bolo. E aquilo ali, além dele ele ajuda muito no intestino, as tâmaras, inclusive para comer pura. E ela é extremamente deliciosa, é muito bom. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Esse foi o conteúdo de hoje, tá? Eu já deixei lá no meu feed a frase da live de hoje, que é: quem aprende não depende.
E eu ficaria muito feliz que vocês fossem lá comentar o que vocês gostaram de aprender comigo na live de hoje, se foi bom para vocês, o que agregou, né, para vocês. E mais uma vez, se vocês gostaram dessa live, mandem para mais pessoas, porque ela vai ficar gravada aqui no meu perfil e também amanhã eu vou editar ela e vou colocar ela lá no meu canal do YouTube, tá? Então assim, ó, vão lá no meu perfil agora, lá no meu feed, a última foto que eu coloquei, quem aprende não depende, e responde lá para mim no comentário o que mais você gostou, o que você aprendeu comigo hoje, tá? E isso seria no lugar do açúcar as tâmaras. Isso mesmo. As tâmaras, elas são bem doces. Tanto é que diabético não pode comer tâmara, porque ela tem muita frutose, né? Então, é algo assim, ó, que na pergunta que me fizeram aqui foi para criança, né? Como melhorar o intestino de uma criança. E a pessoa não me falou nada de diabetes, né? Então, por isso que eu falei das tâmaras. As tâmaras, assim como a ameixa seca, a gente deixa de molho e consegue fazer o purê. Só que a ameixa, tu vai colocar ela no bolo, tu vai sentir o gosto da ameixa. E a tâmara não. A tâmara, ela é excelente nas fibras, assim como a banana, que a gente pode adoçar o bolo sem colocar açúcar, colocando banana no lugar. Só que daí tu vai sentir o gosto da banana. No caso das tâmaras, tu não sente tanto. Principalmente se tu fizer um bolo de cacau, um bolo de chocolate. Beleza? Então tá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Vão lá no meu feed agora, respondam lá o comentário na minha última publicação, que eu deixei uma frase lá bem legal para vocês. Quem aprende não depende. Eu quero ver todo mundo aplicando esse conhecimento a partir de agora na vida de vocês para melhorar a alimentação de vocês e essa qualidade de vida aí que a gente tanto procura. Beleza? Beijo, até amanhã!